Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Bom, informação divulgada com exclusividade agora há pouquinho pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está fechando um novo patrocínio agora aqui para a manga da camisa. Não foi revelado ainda o nome da empresa, segundo a Atenção Vascaínos. O Vasco deve estar oficializando amanhã o anúncio. Inclusive, há uma grande possibilidade do Vasco já entrar em campo no jogo contra o Guarani, estampando a marca desse patrocinador que já assinou contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Repetindo, informação exclusiva dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco ainda não anunciou nada de maneira oficial, então tão logo eu tenha mais informações, eu trago para vocês aqui no canal. Lembrando que com isso o Vasco vai ter todo o seu uniforme já fechado. O Vasco fechou o Master com a PixBet, realocou o banco BMG que era do Master para as costas. O Vasco aqui na omoplata já tem a Havan, estaria fechando agora a manga. Nos números da camisa a gente tem a TIM, então o Vasco está aí com muitos patrocinadores, além também da rapaziada da Forte Aliança. Então o Vasco está, graças a Deus, com bastante patrocinador. O Vasco no começo do ano passado tinha 12 milhões de patrocínio e está fechando a temporada com 24 milhões de patrocínio. Mesmo na segunda divisão, o Vasco conseguiu dobrar os seus valores com a arrecadação de patrocínio. Então, pelo menos uma notícia positiva em meio a todo esse caos. Bom, a grande notícia desse vídeo aqui, como a gente já vem batendo na tecla há muito tempo, o Vasco anunciou e fez agora há pouquinho uma entrevista coletiva de mais de uma hora para poder trazer mais detalhes do acordo que o Vasco fez com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que possibilitou o Vasco um desconto aí na sua dívida tributária na casa de 150 milhões de reais. Inclusive, o presidente Jorge Salgado, no momento na coletiva, a dizer que o Vasco deve fechar o balanço com a dívida na casa de 598 a 600 mil reais, devido a esse acordo feito com a PGFN e também algumas dívidas que foram quitadas no decorrer do ano, também possibilitadas pela venda de alguns jogadores que o Vasco teve no decorrer da temporada. Então o Vasco chegou a divulgar uma dívida na casa de 835 milhões, pode fechar o ano aí com a dívida na casa de 600 milhões de reais, possibilitando uma redução na dívida de 235 milhões de reais. Eu vou deixar com vocês aí agora qual é a importância desse acordo que o Vasco fechou com a PGFN e se ele já pode trazer alguns frutos para o departamento de futebol do Vasco a partir da temporada de 2022. Primeiro eu vou deixar com vocês o presidente Jorge Salgado e logo em seguida o vice-presidente de finanças, Adriano Mendes. Essa redução de dívida, ela pode trazer sim benefícios para o nosso clube o ano que vem. Apesar da redução de dívida não ser uma injeção no caixa do clube, tá? Não entra dinheiro imediatamente no clube, mas vai nos permitir ter um fluxo de caixa futuro melhor que o atual. Então, consequentemente, a gente poderá, a partir do ano que vem, começar a alocar mais recursos no futebol, à medida que a gente reduz a nossa dívida, à medida que a gente tem que pagar menos encargos sobre a dívida. Então, eu acho que esse acordo é importante por isso. Apesar de a gente conseguir uma redução grande na dívida, isso vai refletir também no futebol. A questão aqui da dívida, assim, primeiro dá para ver nesses slides a diferença no Vasco em poucos meses. Quando você fala de mudança a curto prazo, você fala de mudança estrutural, como essas foram feitas agora. Injeção de recursos, investidores, né? Parcerias. Isso só é feito se você tem previsibilidade, confiança em um clube saudável. E você começa a ver isso no Vasco, além do potencial absurdo que o Vasco tem. Então sim, isso aqui é vital para que a gente possa ter cenários melhores ano que vem. De imediato, né, na questão de investimento. Em relação ao futebol especificamente, sempre estão sendo previstos melhoras gradativas em relação ao futebol. O tempo passa, o futebol vai estar recebendo mais recursos, vai estar sendo mais qualificado, e esse é um planejamento que não se abre mão. Então, evidentemente, tudo que está sendo feito para o core business do Vasco, que é futebol. É a nossa paixão, é isso que é Vasco.
Então, todo planejamento deságua na questão de investimento no futebol, sempre maior, e isso pode fazer um imenso atalho para um investimento ainda maior ainda. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir tanto o Jorge Salgado quanto o Adriano Mendes, eu vou trazer para vocês uma situação que muito preocupa o torcedor do Vasco. Hoje as projeções matemáticas dão apenas 5% de chance do Vasco conseguir ascender à primeira divisão. Existe um planejamento hoje dentro do Vasco, caso o Vasco permaneça na Série B, que é, infelizmente, o mais provável. Lembrando que eu informei para vocês que existe uma projeção de que o Vasco deixe de arrecadar algo em torno de 78 milhões de reais, caso não consiga subir para a primeira divisão. Eu vou deixar com vocês o Jorge Salgado comentando esse tipo de projeção. Mas antes, se liga, amanhã na live de pré-jogo, a bola rola às 7 horas da noite, por volta de 6h20, 6h30, eu já tô ao vivo aqui no canal, e a gente vai fazer o sorteio das 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Você que quiser concorrer, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar por e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. O que não falta é opção. Tem Brasileirão Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, tá rolando jogos importantes hoje. Você pode fazer suas apostinhas aí. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo, jogo do Curitiba, jogos que nos interessam nessa rodada. Amanhã o Vasco enfrenta o Guarani. Então tem várias opções aí para você fazer as suas apostas. Lembrando que o dinheiro é seu. Ele fica disponível para você fazer as suas apostas esportivas e de quebra você ainda participa do nosso sorteio. Lembrando que cada 25 gera um cupom. Fez 50, gera 2, 75, 3 e assim sucessivamente. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês agora o presidente Jorge Salgado comentando essa situação caso o Vasco permaneça na Série B, mas eles ainda têm a expectativa de que o Vasco consiga nessa reta final vencer os seus jogos e ascender à primeira divisão. Eu acho que a gente tem ainda condições de subir para a primeira divisão. Matematicamente, a gente tem essas condições, a gente poderá, dependendo de alguns resultados, a gente pode até perder mais um jogo e subir para a primeira divisão. Então, a gente não jogou a toalha, a gente acha que pode sim subir para a primeira divisão. É difícil? É muito difícil. A probabilidade é baixa? Você citou 5%, a probabilidade é baixa. O que a gente está fazendo diante desse cenário? A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube. Achamos que o ano que vem, mesmo na Série B, a gente deve manter o mesmo nível de receita desse ano, com possibilidade de aumentar. Estão na mesa também algumas outras possibilidades de ingresso de recursos no Vasco, tanto do ponto de vista de captação, como também do ponto de vista de negociação desse ou daquele jogador. Então, eu acho que a gente está bastante respaldado do ponto de vista financeiro para o ano que vem, tanto vendendo jogador, tanto captando novos recursos e também mantendo o nosso faturamento. Para você ter uma ideia, a nossa camisa começou o ano valendo 12 milhões de reais e vai terminar o ano valendo 24 milhões de reais. Isso é um pequeno sinal da confiança que os patrocinadores têm na nossa gestão e um pequeno sinal do potencial que a gente tem para frente. A maioria das pessoas que conhecem um pouco mais o Vasco do ponto de vista administrativo, financeiro, estão vendo essa gestão com muito bons olhos e estão começando a querer abrir oportunidades para o nosso clube. Eu estou bastante otimista em relação ao futuro do Vasco. Eu prometi na campanha que eu entregaria um Vasco com muito menos dívida, um clube muito mais amigável e muito mais forte do ponto de vista do futebol. Você pode me cobrar isso daqui a 3 anos,
Mas já a partir do ano que vem, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter um nível de receita que vai suportar o Vasco na segunda divisão, se assim tiver. Mas não vamos nos precipitar. O campeonato não acabou, tem muito jogo, tem muita pontuação, não só do Vasco, mas dos outros clubes, o que nos faz ainda achar que tenhamos possibilidade de permanecer na primeira divisão. Bom, galera, é isso aí. Logo mais, por volta de 9h30 da noite, eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Eu qualquer momentinho em volta, vai estar junto, valeu, fui!